Fala galera, beleza? O Casaldi aqui e hoje eu vou mostrar para vocês um processo inteiro de edição dentro do Lightroom para que vocês possam entender o raciocínio que eu tenho na hora de editar, como transferir o que está na minha cabeça, as ideias para a imagem. Isso é mais importante do que utilizar só os recursos da ferramenta, porque não tem receita de bolo, né? Não tem uma regrinha básica, cada imagem é um caso diferente. E cada imagem também você pode colocar uma intenção. Então isso muda completamente o estilo de edição, o processo que vamos fazer aqui, beleza? Então vou começar a editar essa imagem aqui. E vou mostrar para vocês antes aqui como ela era e como ela vai ficar. Dá uma olhada só. Beleza? Então vamos começar. A primeira coisa a fazer com essa imagem é uma análise com ela, né? Vamos entender a imagem e traçar um objetivo, o que queremos com ela, né? Eu vejo aqui que é uma imagem que não apresenta problemas técnicos, né? Ela foi tirada com uma Fuji, então ela já tem um equilíbrio de luzes aqui muito, muito legal. Então, eu já não vejo problema para corrigir alguma coisa que esteja muito errada na imagem. Mas ela é um arquivo RAW, então ela veio bem neutro pra gente, dá para otimizar. Eu vejo aqui que podemos otimizar contraste, cores e texturas. Tem bastante informação para trabalhar na imagem, para otimizar ela. Meu objetivo com ela agora é deixar ela uma imagem correta, neutra, bem vibrante, bem na cara, né? Bem nítida. Então eu vou atrás desse objetivo. Então, ok. Vou começar a edição aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Lembrando que esse é um dos métodos, é o meu método, minha forma de pensar, né? Tem outras formas de chegar no mesmo resultado ou até com outros caminhos completamente diferentes. Então, não tem certo ou errado aqui. Eu vou passando o meu processo para que vocês possam ir pegando os detalhes, as ideias, algumas dicas aqui. Eu não vou falar muito sobre os recursos e ferramentas. Isso a gente conversa em outros vídeos específicos. É mais o processo de edição, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o conta-gotas aqui para o balanço de branco. Ó. Cliquei nele e vou achar uma área neutra com esses três valores aqui embaixo. Ó. Tá vendo que tem 96, 96, 94. Estão bem similares aí. Se achar uma área mais próxima possível, você clica que ele vai achar o balanço de branco. Você pode até tentar uma ou duas regiões para ver qual agrada mais. E está feito o balanço de branco. Então, vamos ver o que mudou aqui, por exemplo. Dei um Ctrl Z, ele tirou esse amarelado. Só deu uma equilibrada no balanço de branco, ok? Ó. A partir daí, né, vamos trabalhar a parte de exposição. Eu acho que pode ter um gásinho na exposição aqui. Esse contraste eu nunca trabalho inicialmente, nem eu uso de outras formas. Já vou mostrar para vocês como eu chego num contraste mais legal. Esse daqui normalmente eu tiro até para amenizar, mas nunca coloco por aqui. Então, highlights, altas luzes. Então, highlights, altas luzes, eu acredito que já estou vendo que é possível tirar um pouquinho para equilibrar mais a imagem, né? Principalmente a parte das nuvens aqui. Os shadows, ele vai revelar bastante detalhe legal na imagem, mas estamos falando aqui agora, nesse momento, de um ajuste global, né? Essa região aqui de ajuste, ela é global. Então, se eu adicionar aqui valores no Shadows, ele vai revelar sombras, revelar e vai tirar um pouco do peso das sombras de detalhes de áreas da imagem que eu não gostaria. Ali, por parte das casinhas, das árvores, até fica um pouco interessante, mas aí o resto da imagem ela fica um pouco lavada, não sei, ela perde um pouco do peso. Então eu prefiro trabalhar esses shadows aqui numa forma mais local. Aí vem uma Whites and Blacks, que é o método que eu gosto de trabalhar com contraste. Então tem uma dica boa aqui, que é segurar o Alt enquanto a gente move aqui, desliza esse slider aqui até
estourar. Ó, estourou, tem uma região que está estourada. Eu vou até aqui. E no Blacks a mesma coisa. Ó. Começou a estourar, eu evito de estourar. Ou poderia resolver localmente só a área que estourou também e forçar um pouquinho, né, o Blacks. Então, se eu tenho acentuado um pouquinho das luzes do Blacks and Whites, eu consigo um contraste legal. Porque se ele fica zerado ou negativo, ele fica uma imagem muito flat, muito neutra, muito sem vida. Então, esse ajuste de contraste feito por aqui, ele dá uma ressaltada legal na imagem. Eu gosto de fazer. Outra forma de mexer no contraste é pelas curvas aqui. A gente poderia fazer um ajuste manual ou poderia usar aqui uma receitinha que já vem pronta. Tem 3 presets aqui, ó, que vem com Lightroom, ó. Linear, que é o neutro, né? O médio ou strong. Vou usar o médio aqui, ó. Já é um contraste legal. Então você pode ligar e desligar o efeito para ver o que ele resultou aqui e ter referência. Isso é uma outra dica que eu deixo, é sempre deixar referência. Deixar referência não, sempre voltar a ter alguma referência do que foi aplicado esse efeito. Como era antes? Será que melhorou mesmo? Será que esse é o caminho? Então aqui, ó, eu achei que esse contraste ele ajudou bem, foi bem interessante. Ele carregou um pouco as sombras, mas eu vou resolver isso depois. Né? E não é um processo que você faz linear, assim, começa e termina. Você pode ir voltando e corrigindo mais detalhes da imagem. É isso que a gente vai fazer. Então, beleza. Já temos esses ajustes iniciais aqui. O Clarity, o que ele vai fazer? Ele vai dar um pouco mais de estrutura, vai dar um pouco mais de volume nas texturas. Porque ele trabalha com os tons médios, ó, ele vai trazer um pouquinho de textura. Eu não vou exagerar, porque tem detalhes na imagem que não ficam tão bons com esse aspecto mais tridimensional ressaltado. E eu vou trazer um pouco as cores para frente com o Vibrance, que é um ajuste um pouco mais inteligente que o Saturation. Ó. Então, o interessante agora, a partir desse caminho que já percorremos aqui, é ver o antes e depois. Eu vou clicar aqui, ó, o que era a imagem, estava um pouco esverdeada, né? E o que ela é agora, mas está faltando muita coisa ainda, calma. As cores não estão legais, já deu, o contraste está interessante, as luzes estão interessantes, mas tem muita coisa ainda para dar uma melhorada na imagem. Vamos lá, então. Vou voltar aqui. Ok. O que eu percebo na imagem agora? A imagem está um pouco fria. Como é uma paisagem bonita, uma paisagem legal, uma praia, dia, então eu acho interessante esquentar um pouco essa imagem de uma forma diferente, não pela temperatura aqui. Eu poderia fazer assim, ok, mas eu vou tentar outro método que eu gosto, que é o split toning. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com cores quentes nas luzes. Então, olha aqui, ó, eu vou escolher aqui uma tonalidade meio dourada, sabe? Para entender a tonalidade que eu estou escolhendo aqui, eu tenho que aumentar essa saturação primeiro. Aí eu escolho aqui a tonalidade. Ou escolho por aqui também. E eu vou dar uma ajustada. A imagem já deu uma outra cara, uma outra vida completamente diferente com esse ajuste aqui, ó. Antes, depois, ó. Eu gosto bastante. E nas sombras, eu poderia até colocar um pouco de tom frio para ele amenizar, para ele dar uma ressaltada na água, quer ver? A água está um pouco turva, né? Se eu colocasse um pouquinho só, eu acho que fica interessante, mas não é uma coisa bem pessoal aqui. Aí, ó. Um pouquinho só. As cores da imagem ficaram bem mais legais agora. Agora tô gostando mais da imagem. Vou colocar um antes e depois aqui, sempre com referência. Aqui, ó. A imagem tava assim e ficou assim, bem equilibrada. Vou até carregar um pouquinho mais, ó. Nas cores, nesse tomzinho quente nas luzes. Beleza? Vou voltar então. O que mais?
Aqui, ó, eu posso trabalhar separadamente as cores nos canais. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, o céu, eu poderia escurecer um pouquinho os azuis aqui. Então, o céu poderia escurecer um pouquinho. Consequentemente, os barquinhos também têm um tom de azul um pouquinho mais escuro. Isso deixa interessante. A areia ali poderia ter também, tirar um pouco dessa luz para deixar a imagem mais equilibrada, ó. No amarelo e no laranja, ó. Eu gosto. Bem particular também. Eu poderia também trabalhar aqui na saturação do laranja, amarelo e no azul. Não exagerar muito, que fica feio. Olha que interessante que tá ficando já. E aí, o que sobrou pra gente fazer na imagem é nitidez. Então, eu vou trabalhar aqui no Sharpen. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar, vou pegar uma região que eu vejo bem a nitidez, ó. Olha a qualidade de nitidez da Fuji. Muito nítido, muito nítido. Então, vou pegar aqui e aumentar essa nitidez, ó, sem estourar. O que que eu faço agora? Eu vou fazer esses ajustes aqui, que é meio que padrão meu aqui. Ó, qual a intensidade que eu quero nesse efeito? O radius. Até quanto ele vai entrar? Eu vou pôr um pouco aqui. Qual o nível de detalhe? Aqui tá bom também. Segurando o Alt que eu faço isso. Ó. E agora a máscara. Isso é o mais importante, porque nitidez eu quero trazer nos contornos. Eu não quero tanto que ele invada as superfícies. Aqui eu acho que tá interessante, ó. Ou até muito, ó. Legal. Então temos agora a nitidez. Vou aumentar um pouco aqui, que agora estou protegido com a máscara. Ó, seguro o Alt. E legal. Então vou desativar e ativar esse efeito, ver se ele ficou exagerado. Vamos dar um detalhe aqui no barco. Ó. Melhorou muito, muito. Como ele está com ISO baixo, está um pouco exagerado. Como ele está com ISO baixo, ele aceita uma nitidez bem intensa. Aí a parte de sombras aqui, ó, eu poderia trabalhar de diversas formas, né? Eu poderia trabalhar com pincel, poderia fazer. Eu não vou caprichar muito agora, porque é só uma demonstração. E eu poderia trabalhar aqui com as sombras aqui. Eu apertei o O para exibir a máscara e eu tiro um pouco, ó, só nessa região. A casinha aqui também, se quisesse. Ó. Não muito também para não ficar fake. Aí já ficou interessante. E aqui, ó, a última coisa que eu percebo é que poderia ter mais textura na água. Eu acho bem legal quando tem as ondinhas aqui, elas aparecem mais. Então, eu não vou aplicar nitidez, vou aplicar clarity, que é uma estrutura um pouquinho, ó, como que já deixa bem diferente a água. Ó. E outra dica é o quê? Ele invadiu o barquinho, né? Porque eu fiz um ajuste local aqui, ó, apertando o O, ó. O que eu posso fazer para proteger agora as regiões que eu não quero? Tem um brush aqui, ó. Além desse efeito degradê aqui, o gradient, eu posso pegar o brush tanto negativo quanto positivo. Então, ó, vou continuar aqui onde tem um pouquinho. Se eu segurar o Alt ou vir aqui no Erase, aqui na borracha, eu vou tirar nas regiões que eu não quero, que está invadindo. Ó. Eu vou tirar do barquinho, que já tem estrutura, já tem nitidez. Eu quero só as ondas. Né? Não vou caprichar muito nesse exemplo, porque vamos rapidinho. Então, beleza. Vamos ver como ficou esse ajuste aqui, ó. Então, de novo, eu ligo e desligo, ó. Ficou legal. Deu uma ressaltada aqui nas texturas da água. Beleza. Na minha opinião, tá excelente agora, ó. O antes e depois. Equilibrou bem as cores. O contraste ficou bem melhor, a nitidez ficou bem melhor. Ficou super legal. Eu gosto de uma edição bem natural dessa forma. O que vocês acharam aí? Poderia trabalhar agora, a partir daqui eu poderia dar outros estilos para essa imagem, mas pensando numa imagem neutra, talvez eu poderia esquentar um pouquinho o clima dessa imagem ainda, no final das contas, mas é assim mesmo. Às vezes você termina o trabalho depois com uma outra referência ou até vendo como que ela era antes, a
A gente decide se quer esquentar um pouquinho ou não, quer fazer um ajuste ou não. Veja aí novamente como que ficou antes e depois. Eu achei que ficou bem legal, um processo rápido. É mais a forma de pensar a estratégia para chegar nesse resultado, né? Eu meio que visualizei isso antes de começar a edição da imagem. Eu já vi onde poderia ter textura, onde poderia ter mais contraste. Então, com o tempo, vocês vão treinando o olhar, que é a ferramenta mais importante, né, do editor. Não é saber o Photoshop, não é saber o Lightroom, é saber onde você quer chegar, qual é o objetivo e o seu olhar para detectar todos esses detalhes que vão fazer toda a diferença. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí no vídeo, acompanhe a nossa página no Facebook e até a próxima.